Bem-vindos a mais uma edição do Fica a Saber. Como sempre, trazemos as novidades culturais para a tua semana. Foi lançado recentemente o livro Língua Charra, Regionalismos de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta é uma pesquisa feita por Pires Cabral durante 3 décadas. O Fica a Saber foi conhecer este autor e o seu trabalho de recolha. Ora bom, este projeto chama-se Língua Charra, Regionalismos de Trás-os-Montes e Alto Douro, e é, para quem não saiba, e se calhar já quase toda a gente sabe, porque foi bastante publicitado, é uma obra que me acompanha desde há 3 décadas, isto é, há 30 anos que eu ando às voltas com esse dicionário. Obviamente, se me perguntarem se andei todos os dias desses 30 anos às voltas com isso, é evidente que não. Passaram-se até às vezes anos inteiros sem que pegasse naquilo, mas de toda a maneira foi um trabalho que me acompanhou durante praticamente metade da minha vida, o que significa que é uma coisa que tenho muita estima e muito amor por ela. O que é que se trata? Trata-se, ao fim e ao cabo, de um dicionário de regionalismos transmontanos e altorienses, isto é, da nossa própria maneira de falar, em Trás-os-Montes e no Alto Douro, nomeadamente entendendo-se por Douro todos os concelhos ribeirinhos da margem norte e da margem sul do chamado Alto Douro. Em que é que consiste, ao fim e ao cabo? Onde é que eu fui buscar elementos para esse dicionário? Bom, por um lado, consultei tudo o que havia, nomeadamente numa revista importantíssima que se publicou em Portugal nos princípios do século XX, chamada Revista Lusitana, que era dirigida por Leite de Vasconcelos, que conseguiu reunir um grupo de grandes filólogos que nos deixaram um acervo enorme de palavras transmontanas e altodorienses. Naturalmente comecei por pescar essas. Comecei por recolher essas todas. Depois, há diversos outros dicionários que já são feitos neste momento e que também me forneceram muita informação, nomeadamente os dicionários de Vítor Fernando Barros, de um professor da universidade chamado Rui Guimarães e de várias outras pessoas. Por outro lado, isso não seria suficiente, fazer só isso não valia a pena porque já estava feito. Há uma outra componente importantíssima que é a minha própria experiência e memória. Eu sou transmontano, natural de Macedo Cavaleiros, portanto nasci em plena zona onde essa linguagem popular transmontana era usada diariamente, cresci com ela, aprendi com ela e a minha própria experiência e memória é, por assim dizer, o segundo elemento deste dicionário. Portanto, fui buscar coisas que já estavam publicadas e, por outro lado, fui buscar à minha própria memória palavras que eu me recordo de ter ouvido falar e que são aos milhares. Se me perguntarem quantas palavras são cerca de 23.000 palavras, o que não é brincadeira nenhuma, mas acontece que muitas delas têm mais do que uma acessão, algumas até 10 e 11 acessões, o que significa que iremos facilmente lá para as 35.000 palavras, o que significa que é um trabalho muito mais extenso do que qualquer outro do género que tenha sido feito até o momento. Por outro lado, preocupei-me muito em não dar a chamada... Um dicionário normalmente é uma obra onde é dada uma palavra e depois o seu significado. Mas eu preocupei-me muito em não dar secamente esse significado, mas sim acrescentar, sempre que houvesse possibilidade disso, elementos de caráter etnográfico, histórico, linguístico, etc, etc. E também tive uma preocupação muito grande de ir aos escritores transmontanos, Camilo Castelo Branco, João de Araújo Correia, Bento da Cruz e muitos outros, procurar nas suas obras frases onde entrassem essas palavras para abonar as entradas no dicionário. Significa isso que é uma obra invulgar, uma obra que é diferente de todas as que foram publicadas até o momento e para a qual espero realmente ter a compreensão e o gosto de todas as pessoas que pegarem nela e que a lerem. E pronto, está tudo dito, agradecemos a sua explicação e desejamos boa sorte na venda do seu livro. Muito obrigado. Obrigada. Já agora, desculpe só muito rapidamente, resta-me dizer que são 1.200 palavras em 2 volumes, o que significa de facto que é qualquer coisa muito mais extenso do que tudo o que foi feito até o momento. Muito obrigado eu pela atenção que me deram e por realmente me permitirem ter dado algumas indicações sobre este meu trabalho que, como lhes digo, acompanhou 30 anos da minha vida. O Ciclo Cultural da UTAD tem uma nova exposição, chama-se Alma Tua e é da autoria de Norberto Valério e Miguel Gomes.
A exposição junta texto e fotografia e simboliza o amor pela região e pelo Vale do Tua. O Fica a Saber, como não podia deixar de ser, foi até à inauguração. O Ciclo Cultural da UTAD inaugurou mais uma exposição, desta vez ligada a Trás-os-Montes e ao Vale do Tua. Alma Tua é o nome da exposição que contempla o trabalho de Norberto Valério e Miguel Gomes numa simbiose entre a fotografia e o texto. Norberto Valério considera que esta exposição é um alerta para a região que há muito tem sido desfavorecida e que acabou por perder um dos seus marcos, a linha do Tua. Sim, é um alerta para uma região no interior transmontano que há muito tempo entendemos tem sido desfavorecida e é um alerta para a necessidade da preservação deste vale, portanto, preservação de um rio, preservação de uma linha férrea que achamos que poderia ser utilizada como uma forma de progresso sustentado das populações. É um alerta para a destruição de um património único. Miguel Gomes considera que este tipo de formato não é novo e que nasce da amizade entre os dois artistas. Começou a surgir uma história, naturalmente, em que as fotografias acabam por ser até parte integrante dessa história, que acaba por ser as paisagens que a personagem que existe no conto vê e as quais troca pelos poemas que escreve. Não é nenhum formato que nós tivéssemos visto ou não. Olinda Santana, professora responsável pelo ciclo cultural, refere que esta exposição é inovadora para os alunos da UTAD, realçando a ligação do texto com a imagem. Eu creio que todas as exposições trazem sempre alguma coisa ao público, não é? Mas esta em particular, como alia texto, a poesia e a fotografia, creio que pode ter interesse para os vários alunos dos cursos de letras. A exposição continua no espaço de exposições do Complexo Pedagógico até 17 de dezembro. O convidado Fica a Saber de hoje é de Barcelos, estudante de Biologia aqui na UTAD e também apresentador do programa Falar Bio, o programa de biodiversidade da UTAD TV. Hoje recebemos Nuno Ponte. Olá Nuno, obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado por teres aceito o convite. Eu ia te perguntar, para quem não viu ainda, explica-nos o que é este Falar Bio. Falar Bio pretende levar às pessoas biodiversidade, ser uma mostra de biodiversidade. Com isso pretendemos sensibilizar para a preservação da mesma e também pretendemos ser uma mostra de investigação científica feita na UTAD, por professores e por alunos. E como é que surgiu esta iniciativa de criar este programa? Muito simples, Bruno. Sendo aluno de Biologia, senti a necessidade de criar um programa que divulgasse conteúdo científico e de biodiversidade. Nós estamos em Vila Real. Vila Real é uma cidade por excelência de biodiversidade. Temos aqui um brilhante jardim botânico e temos grandes investigadores na universidade e alunos que fazem brilhantes trabalhos. Desta forma, fiz uma proposta. Entreguei esta proposta à UTAD TV e foi aceite. E como é que tem sido o feedback que tens recebido do programa? O feedback tem sido ótimo. Várias pessoas já se cruzaram connosco aqui na academia, têm dado a sua opinião, as suas sugestões. Também recebemos pelo Facebook vários comentários, vários gostos, que têm-nos dado alento para continuar a trabalhar. E já existem outros projetos na calha, para além do Falar Bio? Ainda não temos mais projetos em calha. Neste momento, visto que estamos a tratar de um projeto jovem, queremos maturá-lo, evoluir de programa a programa, diversificando e contando com o feedback positivo, como já referi dos alunos. Com isto, pretendemos melhorar e chegar a um maior número de pessoas. Obrigado por teres vindo aqui ao Fica a Saber e por teres aceito o convite para esta entrevista. E agora é a Rosária que te vai dar as notícias da música. Rosária, o que é que tens para nós esta semana? Esta semana trago-te um jovem talento. Após um ano de ter editado o seu primeiro disco, o britânico Jake Bugg, de apenas 19 anos, anunciou o seu segundo trabalho. Jake Bugg tem como nome de batismo Jacob Edwin Kennedy e diz ter como referências Donovan, Beatles e Arctic Monkeys, apesar de ser várias vezes comparado a Bob Dylan. O segundo disco chama-se Shangri-La e o videoclipe do primeiro single What Doesn't Kill You já se encontra disponível. Vamos ver. Slipped out the door to AM yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. For I know what's what they hit him hard. He doubles up, they take his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his clothes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt?
just a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Reflector é o quarto trabalho de estúdio dos canadienses Arcade Fire. Lançado a 28 de outubro, foi produzido pelo ex-vocalista dos LCD Sound System, James Murphy, pelo produtor Marcus Draves e ainda pela própria banda. Este álbum ocupa o primeiro lugar da tabela de vendas em Portugal e ainda em Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, e na música é tudo, deixo-vos agora com a Sofia que vos traz as novidades do cinema. É verdade, Rosária. Esta semana trago-vos novidades e que novidades. A minha primeira sugestão é a comédia Sete Pecados Rurais, que conta com a participação dos atores João Paulo Rodrigues, Pedro Alves e Nicolau Breiner. O filme relata a história de Kim e Zé, que vão a Lisboa buscar duas primas para reviver o verão vivido há 2 anos atrás, em Curral de Moinas. Mas no caminho, esbardalham-se contra um rebanho de ovelhas e vão parar ao céu. Se ficaste curioso e queres saber mais, deixamos-te agora o trailer. Vamos buscá-la já às camponeses! Felizmente daqui a nada estamos com homens a sério. Kim e Zé vão buscar as primas de Lisboa, mas esbardalham-se num rebanho de ovelhas. Acordam no céu e só voltam a Curral de Moinas se não pecarem. Mal toquem as badaladas às 3 da manhã, acabou o desafio. As primas vão ser a maior das tentações. Conseguirão eles resistir? Estávamos de falar consigo assim de homem para Deus. Isto porque elas estiveram cá há 2 anos e levaram um tratamento tal que disse quem viu que elas tiveram que fazer a viagem para baixo em pé. E às investidas de Célia Careca, que aposta tudo no seu poder de sedução. 5 euros e mostro coa. Vem logo cheira a amarciador de cabelo de rameironas. Então eu é que dou 5 euros e mostro coa. Ao Aniceto Rui e ao Sargento Mialha. São 3, com a sua constante estupidez. Quer dizer, você tem aqui uma aldeia que foi considerada património da própria aldeia. E a desonesta proposta do Sr. Engenheiro. Eis a aldeia em Curral de Moinas. Trazei-me aquelas duas. Eu vou para Lisboa, eu estou farta, está decidido. Ficar com nós, confiar em nós, depois das 3 horas da manhã, a gente volta a ser comareantes. Podeis sacar uma foto às marras. A ideia é o quê? Que toda a gente nos apalpe lá na festa? Oh, camada, venham cá! Entre o céu e Curral de Moinas, esta é a mais louca das aventuras. 7 Pecados Rurais. Olha, então vamos os dois sem cuecas e não se fala mais nisso. Combinado? Como segunda proposta, sugiro o filme Thor, O Mundo das Trevas, com Natalie Portman e Anthony Hopkins nos papéis principais. No filme, Thor luta para restabelecer a ordem em todo o cosmos, mas uma antiga raça regressa para mergulhar o universo nas trevas. Thor entra assim na mais perigosa aventura que o vai levar a sacrificar tudo para nos salvar. Com estas sugestões não ficaste com vontade de ver um filme? Então no que estás à espera? Passa numa sala de cinema perto de ti. Esta semana é tudo no cinema, mas há mais novidades na literatura. Gabriela, o que nos traz esta semana? Hoje, como sempre, trago 2 sugestões. A primeira é o livro Os 3 Casamentos de Camila, de Rosa Abad de Faria. É a autobiografia de uma velha senhora que aos 90 anos decide contar a sua vida, incluindo o que ela possa ter de inconfessável. O romance, com uma estrutura de diário, tem início a 4 de janeiro de 1902, dia de viragem na vida de Camila. Aos 12 anos, o seu primeiro casamento é anunciado. Cada casamento simboliza, no fundo, uma etapa da vida desta mulher e corresponde a várias fases de amadurecimento. Escrito numa linguagem simples e envolvente, este é um romance que nos cativa da primeira à última passagem. A novidade que vos trago é o romance Encontro de Amor num País em Guerra, de Luís Sepúlveda. A aventura e a política, o amor e a guerra, a viagem e a utopia, a ironia e o mistério. Todo o mundo do autor, com as suas paixões e os seus temas, alguns como o tema amoroso, presentes pela primeira vez com tanta intensidade, comparece neste notável livro de relatos que vem a confirmar a maestria de grande escritor chileno e a sua incontornável presença na primeira fila dos grandes contadores de histórias. Por hoje é tudo na literatura, mas penso que Eduarda tem algumas novidades na tecnologia. Eduarda, o que é que nos trazes hoje?
E fica a saber que já saiu a notícia de que brevemente poderemos ter acesso ao Galaxy Round, que é o primeiro equipamento de uma nova série repleta de novas características completamente diferentes das quais vemos atualmente. Este equipamento terá ecrãs em 3 das suas faces e cada um destes funcionará de forma independente. O Galaxy Round é um smartphone com ecrã curvo da Samsung que concorre com uma oferta semelhante à da LG. Há rumores de que também a Apple se prepara para entrar nesta arena no próximo ano, o que deixa antever uma nova batalha entre os 3 fabricantes. A tecnologia para colocar até 3 ecrãs distintos no mesmo equipamento. Este equipamento da Samsung deve ser lançado em 2014 e certamente que vai ser uma linha completamente diferente dos outros telemóveis. E da minha parte esta semana é tudo, deixo-vos agora com a Daniela e com a agenda cultural. Olá Daniela, o que é que nos traz esta semana? Esta semana o meu destaque é a peça de teatro intitulada De Pedra Pão, que pode ser vista dia 22 de novembro no pequeno auditório do Teatro de Vila Real. Esta peça procura evocar fragmentos do absurdo, da poesia, do teatro e da dança de 3 personagens. Um mundo que tem sempre que se reinventar, onde o cotidiano, para ser suportável, deve ser visto de todos os lados para perceber o potencial que tem cada momento da vida. Viver em regime de sobrevivência é o lema que esta interpretação nos tenta transmitir. O meu destaque fica por aqui, deixo-te agora as minhas sugestões culturais desta semana. Esta semana na Agenda Cultural temos: quinta, dia 21, o grupo de Mademoiselle tem atuação marcada pelas 23 horas no Café Concerto. Sexta, dia 22, temos a peça Pedra Pão, às 22 horas no pequeno auditório do Teatro de Vila Real. Sábado, dia 23, temos o Sarau do 1º de dezembro, às 21h30 no grande auditório. Segunda, dia 25, é a vez do Festival Internacional de Cinema Documental e Transmídia, às 22 horas no pequeno auditório. Relembro que esta sessão se alarga também aos dias 26 e 27 de novembro, pelas 14h30. Estas foram as minhas sugestões culturais. Tenham uma boa semana cultural. Pois é, mais uma semana que passou e mais um fica a saber que terminou. Já sabes que voltamos para a semana com mais notícias e destaques para ti. Não te esqueças de passar no Facebook, comentar, deixar sugestões e, claro, pôr um like. Ou então revê-nos na UTAD TV. Até para a semana!